sou a Karina, sou professora do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Trabalho nesse curso de extensão e hoje começo com vocês o módulo 5, cujo título é O Panorama da Desnutrição e outras formas de má nutrição nos estados de São Paulo e Paraná. Inicialmente havíamos pensado nesse curso para os estados de São Paulo e Paraná, mas nos surpreendeu, né? Então, o tamanho das inscrições e inscritos de todas as nossas grandes regiões. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um panorama geral do cenário brasileiro e ao final dessa aula eu vou propor um exercício prático para que todos possam ter conhecimento desses agravos nos seus municípios e nas suas regiões, tá joia? Então, para iniciar essa conversa, é interessante que tenhamos uma ideia de todas as mudanças que foram acontecendo ao longo das últimas décadas no nosso país, né? Para isso, nós precisaremos falar sobre o movimento de 3 transições, né? Então, a transição demográfica, a transição epidemiológica e a transição nutricional. Então, o que caracteriza essas transições, né? Para a transição demográfica, é necessário que a gente compreenda a mudança da expectativa de vida da nossa população, né? Então, como vocês podem ver no slide, essa figura, ela traz para a gente a pirâmide etária, né? Que é uma projeção das idades ao longo dos anos, né? Para as décadas de 80, para o ano de 2010 e 2020. Bem, por que ela se chama pirâmide etária, né? Porque a gente consegue olhar e visualmente identificar, lá em 1980, que ela se parece com uma pirâmide, né? Então, na base, ela tem a proporção, na vertical, né? Então, ela tem as idades e a gente tem a proporção de nascimentos de pessoas dentro daquela faixa etária para a população brasileira. Então, na década de 80, uma base mais alargada, o que significa um número maior de crianças, e esse número ele vai diminuindo ao longo dos anos, porque as pessoas, né, então vão falecendo, e o número de pessoas que chega ao final da vida, né, com 80 anos ou mais, era bastante estreito na década de 80. Então, isso significa que tínhamos muito mais crianças numa base alargada e muito menos idosos com 80 anos ou mais. Se olharmos para a pirâmide, então, de 2010, ela já se descaracteriza um pouco porque ela tem um meio mais alargado, né? Então, as pessoas da idade adulto, adulto jovem, adulto, eles estão vivendo mais, com condições de vida melhores, e a população com mais de 80 anos também, ela já está chegando num número maior. E a projeção para 2020, né? Ela se desconfigura, então, da pirâmide, né? Apesar da gente chamar essa figura de pirâmide etária. Por quê? Porque temos uma base mais alargada e a população vivendo mais, né? E chegando num número maior na idade mais avançada. E isso tem significados muito importantes, né, para os nossos serviços e principalmente para as nossas políticas públicas que irão cuidar dessa população, então, mais envelhecida, né? Vamos discutir isso ao longo dos slides. Então, para esse movimento de transição demográfica, se a gente olhar no slide, então a barra em verde mais escuro, 46 anos era a expectativa de vida para uma pessoa entre as décadas de 40 e 50, né? Se olharmos, então, para 2000 e 2010, a expectativa de vida das pessoas era de 73 anos. Claro, se a gente diferenciar masculino e feminino, as mulheres, historicamente, né, apresentam uma expectativa de vida maior que a dos homens, tá joia? Bom, qual é o outro movimento, né, a outra característica dentro desse movimento de transição? A fecundidade, né? Então, as famílias brasileiras, elas passaram a ter menos filhos ao longo das décadas. Então, se a gente fizer um exercício para a década de 50, década de 60, né, a década, então, pensando nos nossos pais, ou mesmo nos nossos avós, mais antigo ainda, a média de filhos era bem maior, né? Então, para a década de 60, a família brasileira tinha uma expectativa de
média de 6 filhos por família. E isso vem diminuindo, né? Então, na década de 40, 4 filhos, em 2000, 2 filhos, e a projeção para 2020 é de 1,5 filho, né? Claro que isso na média, né? Mas isso significa que as famílias estão caminhando para um único filho por família, tá joia? E o que isso significa na nossa pirâmide etária, né? É o estreitamento da base, porque estão nascendo cada vez menos crianças. Um outro movimento importante, né, como visto na figura, é a família saindo do campo e vindo para a cidade. Na década de 40, nós tínhamos aproximadamente 70% da população brasileira vivendo na área rural, enquanto apenas 31% vivia na área urbana. No ano de 2000, né, apenas 19% da população brasileira ainda vivia em área rural. E aí, né, isso tem ganhos para as famílias que vêm para as cidades na procura de empregos com mais estabilidade, com melhor renda, né, com o aumento com a possibilidade de chegar às escolas e aos serviços de saúde. Isso empodera, né? Isso melhora a escolaridade das pessoas, melhora a qualidade de vida e o cuidado de si com a proximidade dos serviços, né? Mas existem mudanças muito importantes com essa vinda, né? Que é como acontece a ocupação urbana, né? Como ocupamos a área urbana, mas deixamos a nossa vida do campo, e pensando principalmente na nossa alimentação, né? No como nos alimentávamos no campo, né? A possibilidade de hortas, de plantar, né, a própria comida, então a batata, a mandioca, o alface, de plantar o feijão, de plantar o café, né? E a proximidade de um alimento in natura. E a vinda para a cidade e a tomada dessa vida moderna com uma carga horária grande de trabalho, e todo esse movimento moderno, como modificou a nossa alimentação, né? Quem nós temos agora do nosso lado para poder ter acesso ao alimento é o supermercado, né? E essa mudança da possibilidade do alimento para a possibilidade da comida, né? Essa comida que vem dentro da caixa, que vem dentro do pacote, que vem adicionada, então, de sódio, de gordura, de açúcar, né? De gordura saturada. E essa mudança vai ser muito importante para a gente discutir o padrão alimentar e o padrão nutricional, do estado nutricional do brasileiro. Bem, o segundo movimento é o movimento da transição epidemiológica, né? Como se modificou ao longo das décadas as causas de mortalidade da população brasileira. Como vocês podem ver no gráfico, na década de 30, né, mais de 45% da população brasileira morria por doenças infecciosas, né? Então, tuberculose, cachumba, rubéola, sarampo, pneumonias, né? Por doenças agudo-infecciosas, que são aquelas doenças que têm começo, meio e fim, né? Tratadas facilmente com o antibiótico e com causa relacionada a vírus e bactéria, né? Facilmente tratada, e que se a pessoa tivesse acesso ao serviço e à medicação, a doença pontualmente se extinguia, né? E na atualidade, né, nesses últimos anos, qual é a característica, quais são as doenças que permeiam a vida dos brasileiros? É um aumento galopante, então, das doenças crônicas, né, e das mortes por doenças do aparelho circulatório, os acidentes vasculares, enfim. E o que modificou, né? Ao longo dessas décadas, os serviços de saúde foram se aprimorando, as formas de diagnóstico, de tratamento, acesso à medicação, a melhora dos antibióticos, né? O grande ganho que nós tivemos no programa de imunização, pensando na mortalidade infantil, né? O nosso programa é exemplar.
E isso então fomos cuidando muito bem das doenças agudas, sabíamos muito bem como cuidar das doenças agudas, mas as doenças crônicas, que são essas doenças que caminham com a gente por muito tempo, né, de vida, ou se não até o fim da vida, elas vão aumentando. E aí esse é o cenário, né, de agravos da saúde pública. São essas doenças que hoje ocupam a agenda do setor saúde. E qual é o terceiro movimento, né? É o movimento da transição nutricional. Então, com tudo isso que vinha acontecendo, também o estado nutricional do brasileiro se modificou, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que o Brasil venceu a desnutrição, né? Que nós não temos mais o problema da fome e da desnutrição. Hoje nós temos um país caracterizado pela pandemia da obesidade, que é um aumento alarmante, sem controle dos agravos de excesso de peso, né? Então, o que é o excesso de peso? É o estado de sobrepeso ou o estado de obesidade, né? Aquele estado nutricional que sai da normalidade do peso. E aí, então, os inquéritos nacionais, eles trazem para a gente que ao longo das últimas décadas nós tivemos um decréscimo da desnutrição e um aumento no excesso de peso, né? Mas eu faço uma ressalva muito importante para a gente compreender esse cenário. Na média, então, nós podemos dizer que vencemos a desnutrição, né? E por isso o Brasil, né, se vangloria de não ser mais conhecido como um país desnutrido, um país faminto, joia? Porém, a gente precisa olhar para as particularidades, precisamos olhar para as regiões dentro do nosso país, porque elas não são iguais, né? Um grande pesquisador chamado Josué de Castro, eu vou deixar com vocês para esse módulo um vídeo documentário muito interessante, né, sobre esse pesquisador. Foi ele que na década de 40, final de 30, década de 40, trouxe, né, então, a questão da fome como um problema social, como um agravo social. Na década de 30 e 40 ele era muito alarmante e ao longo das décadas ela foi diminuindo, né? A gente vai ver isso nos próximos gráficos. Mas nós não podemos dizer que ela se extinguiu totalmente. Então hoje, né, no nosso cenário nutricional, nós convivemos com essas duas realidades. A desnutrição sim, em algumas situações específicas ainda, em algumas regiões, né, em específico, mas o estado de excesso de peso no Brasil como um todo. Bom, esse próximo gráfico, ele mostra pra gente, dentro do movimento da transição nutricional, o que mudou no padrão alimentar do brasileiro, né? Essas pesquisas, esses inquéritos nacionais, eles são pesquisas de base populacional que acontecem dentro de todas as regiões do Brasil, né? Então os pesquisadores vão até a casa do brasileiro, possivelmente algum de vocês já pode ter respondido esses questionários, e levantam a quantidade de dinheiro gasto com compra de determinados alimentos para poder se mensurar o que a família brasileira tem comprado de alimento para suprir a sua alimentação. Bom, ao longo das décadas, né, então esses dados que eu trouxe são a partir da década de 70 até a POF de 2002, 2003, esse gráfico ele nos mostra o consumo alimentar do brasileiro em relação a carnes, leites, biscoitos, refrigerantes e refeições prontas. Então, a gente consegue visualizar um aumento ao longo das décadas do consumo de carnes e leites. Então, isso é bastante positivo, né? É possível se identificar que a família brasileira ela melhorou seu poder aquisitivo e melhorou seu poder de compra desses grupos, porque sabemos que o grupo de carnes é na alimentação dos grupos mais caros, assim como o de leite e depois em seguida o de leite e derivados. Mais um aumento, então, também nos grupos de biscoitos, refrigerantes e refeições prontas. E o que isso significa, né? Um maior consumo de comida que tem agregado sódio, açúcar e gordura. Em relação à redução ao longo dos anos, né? O que nós percebemos? Que o brasileiro deixou de comer, nas últimas décadas, arroz com feijão. Né? Deixou de comer também açúcar, deixou de comer raízes e tubérculos, ovos.
Chama a atenção aqui essa redução do açúcar, mas precisamos lembrar do seguinte, esse açúcar é o açúcar branco, de pacote, tá? Por quê? Porque a dona de casa, ela deixou de comprar o açúcar branco para preparar a torta e preparar o bolo, mas ela começou a comprar o preparado pronto para bolo, né? Ela começou a comprar o preparado para as tortas, e esses preparados também ultraprocessados, né? Com soma de sódio, de açúcar, de gordura. Bem, no resumo do padrão alimentar brasileiro, tivemos a redução do consumo de alimentos in natura, que são esses que não passam por nenhum processamento, e um aumento dos alimentos ultraprocessados, que são esses que agregam, né, sódio, potássio, gordura saturada, gordura trans, corante, acidulante. É aquele alimento que quando a gente olha para o rótulo, né, nós vemos que tem uma quantidade grande de coisas que a gente não sabe direito o que é, né? Mas no resumo tem-se uma quantidade muito pequena do alimento, né? E uma quantidade muito maior de outras substâncias que vão manter o prazo de validade, que vão dar sabor, que vão dar cor, que vão fazer com que aquele processado se pareça com o alimento. Bom, nesse cenário, com essas 3 transições, né, com todas essas mudanças de expectativa de vida, de vinda para a cidade, de mudança na forma de adoecer e de morrer, com a mudança na forma de se alimentar, problemas diferentes surgiram, né, para a saúde pública. Então hoje convivemos com a desnutrição, que não deixou de existir em alguns bolsões do nosso país, né, mas vivemos também com a obesidade, com o sobrepeso, com as dislipidemias, com a hipertensão, com o diabetes e também com as hipovitaminoses, né, que podemos considerar então anemia, deficiência de ferro, a deficiência de vitamina A, porque a princípio a gente pode pensar, não, só as crianças em estado de desnutrição que não têm acesso ao alimento é que são anêmicas, né? Ou que não têm acesso ao alimento de qualidade, que tem hipovitaminose A. Isso não é verdade, nós podemos ter um indivíduo em estado de obesidade, né? Mas que tem um consumo empobrecido em ferro, que tem um consumo empobrecido em vitamina A. Tá joia? Então, olhando para o gráfico, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a desnutrição no nosso país, né? No ano de 2003, nós tínhamos o indicador de baixo peso por idade em crianças menores de 5 anos, num valor de 12,5%. O que isso significa, né? Que toda a nossa população de crianças menores de 5 anos, 12,5% dessas crianças apresentavam baixo peso por idade. Tá certo? Isso na média do nosso país. Mas por que eu falo que é muito interessante olharmos para as regiões? Quando a gente olha para o mapinha embaixo, né, por exemplo, para a região norte, esse azul escuro, ele traz para a gente que a região norte tinha um valor acima de 14% para esse indicador de baixo peso. Ou seja, na média do nosso país, 12,5%, mas na região norte, acima de 14%. Tá certo? Ao longo dos anos, então 2003, 2004, 2005, em 2008, apenas 4,8% das crianças menores de 5 anos possuíam baixo peso por idade. Mas vamos olhar para a região, então, norte e nordeste. De 5 a 8% das crianças dessa região encontravam-se dentro do indicador de baixo peso por idade. O que isso significa, né? Que essas duas regiões, para a gente, sempre apresentaram percentuais maiores, né, do que a média do nosso país. E para a desnutrição sempre foi assim. E como que a gente entende isso, né? São regiões, podemos pensar, que possuem um menor poder socioeconômico do que as regiões sul e sudeste, né? Onde as pessoas, então, têm um grau de escolaridade menor, que é um outro indicador, que é uma outra variável que sempre está relacionada com um baixo peso,
né? Tem uma possibilidade de acesso aos serviços de saúde e de acesso a programas diferentes, né, das pessoas que vivem na região sul e sudeste. Nesse próximo slide, eu vou falar da distribuição de baixa estatura por idade entre crianças menores de 5 anos. Bom, esse indicador ele é um pouco mais grave. O baixo peso, né, ele é um indicador que nós conseguimos recuperar com a melhora da nutrição, né? Quando a criança já apresenta baixa estatura para a idade, isso significa que ela já passou por um período anterior de baixo peso, né? E esse estado de desnutrição já teve uma relação direta com déficit de estatura. Então, estatura, né, uma variável que a gente já não consegue recuperar com a melhora da nutrição. E vamos olhar novamente para a média do país e para as regiões, né? Então, de 2003 a 2008, nós tivemos um decréscimo, tá certo? De 20% em 2003 para 14% no ano de 2008, mas vamos olhar lá em 2003. Enquanto a população brasileira, né, a média da população das crianças menores de 5 anos era de 20%, para a região norte, de 26% a 34,5% das crianças menores de 5 anos encontravam-se com baixa estatura por idade. E aí, ao longo dos anos, né, ela vem diminuindo, e no ano de 2008, enquanto o Brasil, né, tem 14% das crianças menores de 5 anos com baixa estatura, a região norte encontra-se com 18,5% a 26% das crianças com baixa estatura. Isso novamente faz com que a gente olhe para a região e compreenda que dentro do nosso Brasil, as regiões elas têm características diferentes e elas acompanham tendências diferentes, né? Enquanto o sul e o sudeste conseguiu mais rapidamente sair do indicador, melhorar o indicador de baixo peso e de baixa estatura, as regiões norte e nordeste caminharam a passos mais lentos. Tá joia? Esse gráfico nos mostra as taxas de mortalidade na infância. Vamos perceber as mesmas tendências, tá joia? Então, na média geral, o Brasil teve um decréscimo da mortalidade infantil, então de 53,7 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos no ano de 1990, para 22,8 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos em 2008. Porém, as regiões norte e nordeste ocupavam, né, maiores taxas de mortalidade do que as regiões sudeste, sul e centro-oeste. Lembrando, né, como eu já disse anteriormente, quais são as diferenças que vão caracterizar essas regiões. Então, enquanto convivemos com a desnutrição, a nossa atualidade hoje é do excesso de peso, né? Todas as informações que nós acessamos, né, seja nas mídias sociais, seja em revistas, seja em telejornal, é sempre a mesma informação. Atualmente, mais da metade da população brasileira encontra-se em estado de excesso de peso. E isso é verdade, né? Não precisamos buscar dados científicos para comprovar. As pesquisas populacionais, elas nos trazem essa informação, e atualmente o Vigitel também traz essa informação para a gente. No ano de 2012, 49% da população brasileira estava em excesso de peso, sendo que 16% estavam em obesidade. Isso significa que 35% da população brasileira estava na situação de sobrepeso. E aí, além da obesidade, existem outros agravantes que nós consideramos, né? Então, as doenças crônicas não transmissíveis, são as doenças que nós não transmitimos para outra pessoa, né? Não é um vírus ou uma bactéria que quem está do meu lado pode passar a ter. Ninguém tem obesidade porque está do meu lado, ou pressão alta porque está ao meu lado, né? Então, essa é a caracterização das doenças crônicas não transmissíveis. O Vigitel traz para a gente que a população brasileira tem aumentado o seu percentual de população com diagnóstico de hipertensão arterial. Então, no ano de 2012, 59% da população brasileira referia ter hipertensão arterial. É importante a gente lembrar que a hipertensão,
né, para eu poder referir e dizer que eu tenho, ou eu passei por um serviço de saúde e fiz o diagnóstico, ou eu tive algum sintoma, fui até o serviço de saúde, fiz o diagnóstico, mas vale lembrar que a hipertensão, assim como o diabetes, é uma doença silenciosa, né? Então, ela precisa de um tempo, né, de perfil metabólico alterado para os sintomas aparecerem. Então, se a gente olhar para o gráfico, né, para o gráfico que traz para a gente as informações de diabetes, nós vamos visualizar que no ano de 2006, 6,3% da população brasileira, 6,3% das mulheres da população brasileira tinham diagnóstico de diabetes e 4,6% dos homens tinham diagnóstico. No ano de 2006, né, os homens passaram a ter 7,8% e as mulheres 9,9%, aproximadamente 10%. Esse dado do diabetes, mais importante ainda, né, vale a ressalva da doença silenciosa, o diagnóstico do diabetes, ou eu estou no serviço de saúde passando por um check-up e o profissional pede uma glicemia de jejum e a glicemia vem alterada, eu faço outros exames e aí tem um diagnóstico, ou apareceram lá os sintomas e eu me antenei, fui ao serviço e fiz o diagnóstico. Mas vale lembrar que a pessoa ela pode viver anos com diabetes até começar a ter os sintomas, tá joia? Então, tanto diabetes como hipertensão, os dados que a gente tem hoje são de pessoas com diagnóstico, mas existem muitas outras pessoas que vivem sem ainda ter o diagnóstico. Isso significa que os dados são ainda maiores. E uma informação importante disso tudo, né, desse cenário de doenças crônicas e do como a nossa vida mudou, como essa vida moderna, né, trouxe maior carga de trabalho e uma carga muito grande de doenças crônicas, a atividade física, né, a prática de atividade física no tempo livre vem crescendo entre a população mais jovem. E isso é um dado muito importante porque para viver com a doença crônica existem duas práticas que se tornam fundamentais, a prática de exercício e a mudança alimentar. Bom, por aqui, então, vamos encerrando a aula do módulo 5. O que eu vou deixar para vocês nos slides é um exercício prático, para que vocês consigam acessar a plataforma do Sisvan, acessar os relatórios públicos, né? Em específico, os relatórios de estado nutricional, onde vocês conseguem, né, construir tabelas do seu município, da sua região, do seu estado ou do nosso país, usando variáveis de interesse de vocês, peso por idade, estatura por idade, excesso de peso, sobrepeso, né, vocês vão conseguir informações mais próximas. E por que é importante fazer esse exercício e acessar esse banco de dados, né? Para construir os planos municipais de segurança alimentar e nutricional, é importantíssimo que o município, né, conheça a sua realidade de estado nutricional para poder ter essas informações no momento de construção do plano. Somado, claro, a todas as outras informações que o plano traz como necessário. Então, eu vou deixar o passo a passo nos slides e vamos nos encontrar no fórum, porque eu vou pedir para vocês formularem, né, uma tabela do município ou a escolha de vocês e para que vocês levem esses resultados para o fórum para a gente conseguir conversar um pouquinho. Se vocês tiveram dificuldade, se foi muito fácil e o que vocês encontraram como resultado, tá joia? Muito obrigada e até a próxima.